Mais uma vez, temos a alegria de receber entre nós Fabiano Augusto, e eu completo de São José, a lembrar do pai dele, que sempre foi uma pessoa muito querida e que muito ajudou a nossa casa espírita, nos primórdios, fazendo palestras maravilhosas. Ele partiu, mas deixou o filho. Então, é como se ele estivesse entre nós e está espiritualmente, sempre, pela amizade, pelo companheirismo, pela admiração que todos nós sempre tivemos da pessoa dele. Amado Senhor, rogamos a permissão para iniciarmos mais um trabalho na Casa Espírita, fonte de esperança, de esclarecimento, de reflexão, por intermédio da oratória da noite de hoje, que será realizada pelo Fabiano Augusto, cujo tema será Judas Iscariotes. Humildemente, Senhor, rogamos por inspiração e roteiro, para que as energias de mais alto nos envolvam a todos, principalmente ao nosso amigo aqui presente, que sempre vem com a melhor das disposições para trazer o conhecimento libertador que a doutrina espírita revelou. E desta forma, iniciamos as nossas tarefas, passando a palavra ao Fabiano Augusto. Meu boa noite carinhoso a todos. Tema que nos solicitaram um comentário é um tema incomum, né? Judas Iscariotes. Mas interessantíssimo, porque a literatura espírita tem muito material, né, sobre a personalidade, sobre o que motivou, sobre a condição, né, política histórica que levou Judas a tomar a fatídica decisão. Na condição de espírita de berço, ao longo da minha vida eu ouvi muita coisa sobre Judas e acompanhei, e os mais antigos, os que têm mais de 50 anos, vão lembrar que até pouco tempo a malhação de Judas era algo comum, aqui mesmo, em Brasília, né? No interior ainda, essa prática ela é vigente. E na condição de espíritas, a gente precisa realmente entender que hoje, esse espírito, já à época, era nobre, hoje é um espírito iluminado. E a literatura, né, os textos espíritas nos mostram exatamente isso. Nós temos a preocupação de estar trazendo essas referências, e aí a gente vai relembrar textos de Emmanuel, Humberto de Campos, Maria Dolores, Amélia Rodrigues, porque a literatura espírita é farta e o movimento espírita está sendo muito amador ao trazer informações dentro de um universo do achismo. Então a gente vê muito palestrante espírita, muito orador espírita, muito médium espírita dizendo o que acha e não fazendo referências. Não sei se é porque é um pouco da cultura brasileira de não trazer as referências, né? De não respeitar a história, os elementos acadêmicos. Fala como se aquilo fosse verdade. E a cultura do brasileiro comum, que é a cultura do religioso tradicional, é de acreditar. Então, a gente acredita no Papa, a gente acredita no pastor, a gente acredita no padre. Então, a gente vai acreditar também no palestrante espírita, vai acreditar no médium espírita. É como se fosse uma cadeia onde a capacidade de raciocínio fica obliterada. E nós, espíritas, novos espíritas, recém-espíritas, ainda espiritólicos, não tem problema, né? Nós temos 82% do movimento sendo agregado por católicos. Sejam muito bem-vindos, são espíritos já despertos, com a capacidade intelectual aflorada, e cresceram, como a maioria de nós, no universo da religiosidade tradicional, e estão migrando para o conhecimento espírita exatamente porque o rame-rame da teologia comum já não
sustenta os seus ideais, os seus questionamentos, a sua capacidade intelectiva que se dilata. Então, sejam bem-vindos os católicos, né? E os católicos estão engrossando a fileira e muitos deles estão agregando de maneira grandiosa ao movimento espírita. Isso não é demérito, é uma conjuntura sociológica, né? Isso a gente precisa entender. Mas, se espíritas ou se novos espíritas, nós precisamos estudar, nós precisamos refletir. Então, o que o Fabiano está dizendo é verdade, porque ele está citando as fontes? Não, vai checar, né? A gente faz sempre esse convite. Eu, graças a Deus, nunca fui pego, né, com calça curta, nem nas oportunidades que falo, nem nas oportunidades em que escrevo. Por quê? Porque a gente se exime de dar opinião pessoal. Porque a minha opinião pessoal não é relevante. É relevante para mim. Ela não é relevante para o movimento. Nós temos que refletir a literatura séria do movimento espírita. Então, eu, na condição de espírita, ainda jovem, eu vi muita besteira sendo dita nas tribunas espíritas sobre essa figura de Judas Iscariotes, né? Então, quando me perguntaram, você falaria sobre Judas? Eu falei, interessante, que é bom que a gente revisita, né, uma série de elementos históricos interessantes para as nossas considerações, e fica o exemplo extraordinário daquele que errou de maneira grosseira, mas que se recuperou. E ainda hoje é tido como, né, um discípulo traidor. O que o Espiritismo aponta? Que Judas continua sendo alguém que destoou do colégio apostólico. Segundo reza, né, os elementos históricos, e até na análise do contexto bíblico, parece que ele era o único que não era galileu, né? Embora sendo hebreu, não era galileu, ou seja, não era proveniente da Galileia. E ele era da cidade de Cariote, que ficava ali no sul da tribo de Judá. Por isso é que era Judas Iscariotes, quer dizer, Judas de Cariote. Essa era uma referência, né, da cultura da época. E ele, então, é conhecido e agregado ao movimento quando em Cafarnaum. Ele, em Cafarnaum, se dedicava à venda de peixes, né? Ele era um comerciante de peixes e de uma série de quinquilharias típicos da época. Segundo a própria literatura, ele entendia de contabilidade. E a gente precisa entender o que é isso, né? Veja bem, 2000 anos depois, vivemos numa sociedade extremamente limitada do ponto de vista intelectual, como a sociedade brasileira. Vocês imaginem a realidade da Palestina de 2000 anos. Se ainda hoje, né, ela nem se equivale à qualidade da capacidade intelectiva do povo brasileiro, que está por volta de 83 pontos de QI, a da Palestina ainda é um pouco pior. Então, vocês imaginem essa realidade de 2000 anos. Então, contabilidade naquela época não é a contabilidade complexa, extremamente técnica de hoje, em que você tem que ter uma formação específica, anos e anos, e muitas vezes até pós-graduação, para compreender pela complexidade tributária que a nossa legislação apresenta. Contabilidade naquela época é aquele que sabia utilizar as 4 operações matemáticas. Então, era alguém com capacidade intelectiva que sabia somar, dividir, subtrair. Algo que ainda hoje, em terras brasileiras, é difícil, né? Quando a gente pega os dados do censo, mostra que 54% dos brasileiros não têm capacidade interpretativa. 35% são analfabetos. Metade são semi-analfabetos. Essa é a realidade do Brasil, de hoje. Então, vocês imaginem o que era a Palestina de 2000 anos. É como chamar Judas de médico. Hoje, uma pessoa de senso comum do interior do Brasil tinha mais conhecimento e tem mais conhecimento em torno de ervas e de chás do que a época do Cristo. Então, a gente precisa dimensionar esse papel profissional. Então, o médico era aquele que conhecia, obviamente, algumas coisas, tinha uma certa capacidade intelectiva, mas não tinha menor condição de se aproximar das realidades que o século XV nos apresenta em termos de metodologia e racionalização no trato da estrutura biológica, né? Então, ele era um bom, né, matemático, vamos assim dizer. E o que os livros, e aí existe uma consonância, né? Todos os 4 aqui citados, que são as referências para as nossas considerações, dizem que ele era
muito culto. Ele até se destacava entre os apóstolos. Tinha uma eloquência, falava muito bem, conhecia a língua, era polido, se apresentava de maneira alegre, era discreto, extremamente sensato nas suas colocações, prático, porque era um comerciante, era um homem da vida cotidiana, mas ele tinha uma preocupação extremada com os elementos políticos e com os elementos materiais. A gente precisa entender o seguinte: Jesus, à época da formação do sistema solar, já era um espírito puro há bilhões de anos. Então, Jesus não sabe escolher os seus discípulos? Jesus não soube escolher os seus apóstolos? Nós, na condição de seres falíveis, podemos, mesmo tendo capacidade intelectiva e conhecimento moral, errar. Mesmo. Napoleão é um estudo clássico dentro da literatura espírita. Napoleão fracassou. Ele veio para dar forças. Humberto de Campos diz isso em Cartas de Crônica. Ele veio para ajudar a consolidar o espiritismo na França, mas se perdeu diante, né, do seu orgulho e da sua vaidade. Napoleão fracassou. Maomé tinha o papel de divulgar o cristianismo nas terras do Oriente, fracassou, mesmo do ponto de vista sexual, inclusive, porque, segundo reza a história, teve esposas de 9 anos de idade, de 12 anos de idade. Eram espíritos nobres, espíritos com alta capacidade intelectual e moral, que erraram, mediante os impulsos de uma psicosfera absolutamente dura, enegrecida, que envolve o nosso planeta. Então, se espíritos nobres com boa capacidade moral e intelectual erram, por que os apóstolos não poderiam errar? Mesmo porque não eram espíritos puros. O único espírito puro que se aproximou da face do planeta, né, e se materializa para o nosso conhecimento foi Jesus. Nós não temos outra referência. Qualquer outra referência não é embarcada e considerada dentro da literatura séria. É literatura mística, que não nos cabe aqui considerar. Né? Só Jesus foi espírito puro. Em a Gênesis está muito claro. Então, a gente precisa entender esse cenário. Ele tinha muitas preocupações políticas, porque era culto, porque entendia da língua e entendia da história judaica. O culto, na época, é aquele que sabia ler e escrever e que entendia minimamente, né, os textos antigos, a Torá, né, a leitura dos 5 livros principais de Moisés. E isso Judas tinha. Então, Judas tinha condição de fazer um exame e uma leitura muito sólida. E ele entendia Jesus como verdadeiramente o Messias. Não existe nenhum momento, né, que a bibliografia espírita oferece de que ele tivesse dúvida de que Jesus era o Messias. Não. Ele conhecia o poder magnético do Cristo, os seus discursos, as suas curas. Ele admirava Jesus. Só que ele achava, né, que a leitura política de Jesus não era mais adequada. E aí a gente vai ver todo o desenrolar. Então, na condição de homem prático, ele adquiria, revendia e oferia lucro, né? Como a dinâmica do comércio até hoje. Mas ele não conseguiu entender, embora ele aceitasse o Cristo como Messias, ele não conseguiu entender a missão profunda, a missão de maneira ampla, né, do Cristo. E isso, obviamente, criou vários transtornos. A gente vai ver em João, no seu capítulo 12, referências a alguns traços de desonestidade na operação das moedas e dos bens que eram oferidos, né, pelo colégio apostólico. Em João, lá no capítulo 12, a gente vê uma referência dessa personalidade. Né? Nós encontramos elementos que o texto bíblico mostra que ele tinha uma certa desonestidade no trato da matemática do colégio apostólico. E ele, obviamente, ele inventava a ideia de que um dia Jesus, na condição de todo-poderoso, porque essa é a leitura até hoje que o judeu defende, esmagaria, né, o Império Romano. Esse contexto ainda existe nos dias de hoje. Vocês imaginem esse elemento cultural e político na idiosincrasia de um povo de 2000 anos escravizado pelo Império Romano. Eles acreditavam que o Messias ia vir, ia destruir o Império Romano e ia colocar
o judeu, que é o povo escolhido, no topo do poder do mundo. E é por isso que até hoje eles não aceitam Jesus. Qualquer leitura ortodoxa mais transparente e linear do campo de compreensão judaica desconsidera Jesus. Jesus não faz parte nem dos principais profetas. Davi, Moisés, Josué, José e tantos outros são muito mais importantes do que Jesus no concerto da religiosidade judaica. Isso hoje. Eles são, do ponto de vista matemático, inexpressivos, né? O judaísmo hoje reza as leituras históricas, está por volta de 15 a 18 milhões de adeptos. Hoje, nós temos menos judeus do que espíritas no planeta, né? E tudo faz parte desse processo, né, de resgate expiatório que surge nesse contexto que levou à crucificação do Mestre Jesus. Então, todos os autores apontam que, logo após a entrada triunfal de Jesus, na época da Páscoa, né, isso criou um certo desconforto pelo Sinédrio, pelos fariseus. Por quê? Porque Jesus foi ovacionado. Eles atapetaram a entrada de Jesus, né, que se aproxima da grande Jerusalém com um burrinho, e as pessoas batiam palma, ovacionavam, né, jogavam ramos, flores. E ele adentrou ao centro da cidade, inclusive aos portais, né, do templo de Jerusalém. Quem conhece um pouco do registro bíblico, e Bittencourt Sampaio, no livro Jesus perante a Cristandade, mostra isso, que quando Jesus faz o chamado milagre da ressurreição de Lázaro e Betânia, era muito próximo de Jerusalém, 2,5 quilômetros, 3 quilômetros. Lázaro era um grande amigo, né? Lázaro, Maria e Marta eram amigos de Jesus. Jesus dormia com muita frequência na casa dessas figuras, né, que o texto bíblico enleva. E quando Lázaro, né, no seu processo de catalepsia, é considerado pela cultura local como desencarnado, Jesus, então, recompõe o seu quadro biológico, e aquilo foi levado para os fariseus, porque ele já era tido como morto, então ele tinha que adentrar ao livro dos vivos, como uma afronta à cultura judaica. Então, a partir dali, a perseguição a Jesus ficou mais recrudescida. Quando da sua entrada em Jerusalém, aí eles decidiram, de fato, que Jesus iria ser assassinado, que precisavam eliminar Jesus. O Sinédrio toma essa decisão, Emmanuel diz isso, Humberto de Campos, Bittencourt Sampaio, referências outras também, em Amélia Rodrigues, de que esse acontecimento gerou uma indignação dos fariseus. Por quê? Porque viram o poder popular de Jesus. E é o que nós temos hoje. Ninguém quer perder o poder, né? Nenhum senador, nenhum deputado, nenhum juiz quer perder poder. Então, ele faz conluio com os interesses mais mesquinhos para continuar no poder. E o Sinédrio da época não é diferente do Sinédrio de hoje. Hoje, né, nós temos a política misturada com a religião misturada à política. À época, isso era muito claro. E até hoje os judeus fazem isso. E a leitura de Jerusalém era dividida pelo poderio romano e pelo Sinédrio, que fazia a política e que fazia a gestão da religiosidade do povo escolhido. Então, Anás e Caifás eram imperadores judeus, né, debaixo do jugo, obviamente, de Roma. E Roma tinha interesses políticos em manter, obviamente, os seus escravos, os seus comandados daquela região, de maneira calma, tranquila. Então, de certa forma, eles cediam a certas demandas do Sinédrio. Então, o Sinédrio era, sim, muito poderoso. Então, nos mostra a literatura espírita que a sentença de morte foi decretada no momento em que eles viram a grandiosidade do Cristo. Mas esse aí vai tirar a gente do poder. Nós não podemos perder a nossa boquinha, não é mesmo? E isso não muda. E o que acontece? Com todo esse processo de apoio popular, Judas ficou inquieto. Judas falou, é agora. Essa é a oportunidade de colocar Jesus no topo do mundo. E fica muito claro, né, quando Emmanuel diz que ele fica tão inquieto ao ponto de procurar
os doutores do Sinédrio. Então, ele procura para ter uma conversa. Ali ele começa o processo de envolvimento obsessivo, né, de assédio de interesses menos nobres. Ele espera que Jesus tome uma atitude diante daquele enlevo social, mas a literatura registra que Jesus em nenhum momento sorriu, que em nenhum momento Jesus acenou à multidão, porque ele sabia que aquilo era um processo perdido, a ausência de compreensão e de encenação. Típico como nós vemos aí a política, né, ou os festejos sociais. Tem um envolvimento racional ou moral. Jesus captava, né, as impressões de todos nós. Muitas vezes a gente não entende a figura de Jesus. Precisamos entender que dos 24, 23 bilhões de espíritos vinculados ao planeta, a este planeta, Jesus conhece intimamente cada mente. Conhece intimamente as nossas intenções. Na condição de espírito puro, isso para ele é muito claro. E se é claro hoje, era claro também há 2000 anos. Mesmo? Porque 2000 anos, um processo de evolução de um espírito que tem milênios de evolução é inexpressível. Então, Jesus já conhecia, né? E só a literatura espírita nos dá essa impressão de que Jesus tinha uma leitura muito maior, muito mais profunda daqueles que estavam próximos. Tanto é que ele levantava a vista, ele curava, né? Ele falava, ele curava. Ele levantava a mão, ele curava. Ele levantava o olhar, as pessoas se calavam. Seu magnetismo era tão poderoso, isso porque ele fez questão, né, de se reduzir numa estrutura materializada, exatamente para não demonstrar quem ele era. Porque se ele aparecesse iluminado e todo-poderoso, aí é fácil, né? A acessão e a submissão seria pela impressão, pela força, pelo poder, não pelo convencimento íntimo, pela aceitação verdadeira das suas propostas, que é reflexo, né, da verdade universal. E aí, né, nessa visão de Judas, Jesus não sabia aproveitar as oportunidades, ele precisava então de um empurrãozinho. Porque Jesus era muito humilde, era simples nas suas leituras políticas, ele se dedicava a cuidar, né, dos leprosos, dos estropiados, de fazer palestras para os velhos, para as prostitutas. Ele não tinha apreço para o envolvimento com os homens poderosos. Judas não entendia isso. Judas entendia que o processo de revolução ia se dar quando Jesus se impusesse enquanto figura popular e política para a realidade da leitura de Roma, né, e para a leitura do templo de Jerusalém. Então, ele precisava se destacar nesses dois universos políticos que sustentavam o equilíbrio na grande cidade de Jerusalém. Então, ele arquiteta, nos mostra a bibliografia espírita, ele arquiteta entregá-lo e teria, então, em contraponto, né, da entrega do Cristo, a nomeação de que ele seria o presidente do Colégio Apostólico, né, a autoridade do Colégio Apostólico, vinculado ao Sinédrio, e que poderia, então, dentro dessa ascensão, fazer uma gestão, se aliar aos poderosos, retirar Jesus da cadeia e caminhar, né, com o aparato da sua pretensa inteligência política, indicando quais os passos Jesus iria dar para que o seu apostolado, para que o seu evangelho tivesse a dimensão que ele aguardava, mas com uma associação pela força ao Sinédrio e também submetendo Roma aos seus interesses. É uma leitura muito difícil de compreender, mas que obviamente foi alimentada por um processo, né, de envolvimento obsessivo. A gente precisa entender que qualquer pensamento menos nobre, ele se conecta com ondas negativas, como qualquer pensamento nobre se conecta com ondas positivas. Na medida em que a espiritualidade inferior viu esse calcanhar de Aquiles na personalidade de Judas, eles investiram para que esse processo pudesse, obviamente, dentro da leitura imediatista, atrapalhar, né, a tarefa messiânica de Jesus. E depois, então, que ele atingiria esse cargo, na sua pretensa análise, ele libertaria Jesus e orientaria Jesus para que ele aplicasse os seus dons espirituais
de maneira mais inteligente, né? Dentro de uma ordenação política e social adequada. Ele, então, se dirige ao Sinédrio, ali são feitas várias promessas, né? Principalmente por Caifás. É importante que a gente entenda isso, né? O Sinédrio tinha divisão entre Anás e Caifás, mas Caifás era a última resposta, e, obviamente, quando ele vê que essa situação com a prisão de Jesus ruiu, ele volta, a gente vai voltar depois dentro de vários elementos, mas aqui a gente faz um redutivo dentro do que é consonante em todos os 4 autores. Ele volta ao Sinédrio para que Caifás pudesse cumprir o acordo, e Caifás sorri, né? Faz chacota dele. E ele, desesperado, joga as moedas inexpressivas, porque o interesse dele não era... As pessoas acham que o que motivou a traição de Judas foram as 30 moedas de prata. Era um valor inexpressivo. 30 moedas de prata, na época, compravam um escravo de baixa qualidade. Então, não era um valor significativo. E ele, então, né, desesperado, contempla, né, a humilhação do madeiro infame e, obviamente, escuta a voz tenebrosa do remorso, se dirige ao vale de Inom, e lá ele se envolve, né, no processo perturbador do suicídio, se prendendo a uma oliveira velha. E aquela região ficou conhecida como Campo de Sangue. Era um campo de oleiro, né, onde se faziam jarros, né, trabalho de olaria, e como aquelas moedas eram amaldiçoadas, o Sinédrio doa para que se comprasse, ali próximo à região de Jerusalém, uma terra que virasse um cemitério para forasteiros. Porque você tinha o cemitério da cidade e você precisava, porque muita gente ia para Jerusalém nesse período, e obviamente as mortes ocorriam, precisavam de um cemitério que ficasse um pouco afastado para atender a demanda dos forasteiros ou aqueles que não tinham condição de pagar. E, segundo consta a história, ali foi enterrado Judas, né? Ou seja, ele foi o primeiro corpo a ser enterrado no chamado Campo de Sangue, foi o primeiro ali sepultado. E aí a gente entra dentro do que tem elementos distintos de cada autor, de cada articulista. Lá em Boa Nova, Emmanuel, no capítulo 24, cujo título é A Ilusão do Discípulo, nos dá elementos interessantes, mostrando, inclusive, que Tiago foi orientado pela espiritualidade para que pudesse demover Judas dessa vontade, né? Então, ali tem toda uma narrativa mostrando que depois daquela chuva de flores, depois daquela tarde de consagração popular, os dois, Tiago e Judas, caminhavam rumo a Betânia, né, numa estrada muito conhecida à época. E eles começam, então, a confabular. E, de maneira muito simpática, né, Judas é inquirido, né, por Tiago, e Tiago sereno fala, mas vem cá, Judas, não é demasiado a gente admitir que Jesus, na sua simplicidade, no seu caráter bom, ele poderia quebrar o jugo tirânico, né, do processo de escravização romana, porque isso não seria típico dos grandes guerreiros? Nós não podemos admitir o mestre, né, dentro dessas disposições de guerra. E Judas não, é verdade. Mas, ele afirma, Jesus não tinha a condição de entender o cenário político, e a impressão que passava para ele, Judas, é que ele não considerava a grande oportunidade que ali se fizeram. E aí ele diz, ainda hoje eu estive com doutores da lei e eles me mostraram a inutilidade das pregações de Jesus. Porque Jesus foca no pobre, no estropiado, no humilde. E os príncipes do Sinédrio me convenceram, e eu acho que eles têm razão, de que, na verdade, Jesus tinha que trazer o seu discurso para os poderosos do mundo. Olha só, né? Como a mente dele já estava envolvida nos interesses políticos, né? E Tiago, então, fala, olha, mas as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico. Esse não é o papel de Jesus, né? Jesus veio efetuar a verdadeira revolução das almas, no diálogo fraterno que Tiago estabelece. Nós não temos como esperar uma renovação drástica, né? E Judas, então, inquieto, fala, não existe renovação
se não houver ou um processo revolucionário ou uma retomada do poder, se não houver a participação dos poderosos. Não tem como os simples e os humildes criar uma condição socioeconômica para que a dinâmica de poderio e do jugo romano fosse desconstruída, né? E ele não tinha uma leitura totalmente errada. Mas o papel do Cristo não era esse. Esse que ele não entendia. Embora ele conhecesse Jesus, ele entendesse a magnitude do Mestre, ele não tinha uma leitura plena da tarefa, do elemento messiânico, da missão do Cristo, né? Então ele fala, olha, eu não concordo. O evangelho, para que ele possa vencer, diz Judas, ele vai precisar do amparo dos poderosos, né? E ele reforça, é certo, que dos lábios de Jesus, dos lábios divinos de Jesus, sempre brotaram a verdade e o amor, mas sempre direcionado a um público inexpressivo. Essas mensagens precisam alcançar o coração dos poderosos, né? Na visão de Judas e Tiago, então fala, olha, mas Jesus falou o tempo todo, em várias oportunidades, e a sua verdade e os elementos que ele traz e o universo de realidade que ele representa não é deste mundo, que o reino dele não é deste mundo. E Emmanuel registra, então, que Judas fica incomodado, né, com esse discurso, né? Ele fica impaciente da vida. Nós vimos hoje, dizendo Judas a Tiago, que o povo atapetou a passagem do Cristo, ele tinha que ter aproveitado essa oportunidade, né? Nós não temos como perder essa oportunidade. E eu vou procurar os poderosos, ele fala o que vai fazer para Tiago. Eu vou procurar os poderosos a fim de que a gente concatene interesses políticos para que Jesus possa realmente alcançar a posição que ele merece, né? E porque ele foi recebido com palmas e admiração, e nós não podemos perder esse contexto político, né? E aí ele fala, Judas, com doce veemência, vê lá o que você vai fazer. Olha só. Ir atrás dos poderosos, dos poderes transitórios do mundo, nos diz Tiago, sem um motivo justo, não será desrespeito à autoridade de Jesus, Judas? Né? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens da terra, são elementos políticos da terra. As ideias do mestre são do céu. E seria um sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas pelos interesses mundanos. Palavras fortes, né, dentro de uma leitura absolutamente precisa e, sem dúvida nenhuma, inspirada pela espiritualidade superior. Aí ele diz, além de tudo, Judas, nós não podemos ser mais sábios do que Jesus. Como é que você se considera mais sábio do que Jesus? Ele sabe qual é o melhor caminho para a conversão dos homens. E Judas fica incomodado, né? Fica aflito, e passa a noite. Ele, inclusive, uma outra parte do diálogo, ele diz, olha, quem é mais poderoso do que Deus? Nós acreditamos que Jesus foi enviado de Deus, então quem Judas é mais poderoso do que Deus? Os príncipes do Sinédrio, os imperadores romanos? Então Jesus é mais poderoso do que essa gente aí. E ele fica incomodado, fica aflito, passa a noite remoendo, mas entende realmente que para o triunfo do cristianismo, Jesus precisava ser preso para que houvesse um levante popular e, obviamente, o Sinédrio, junto com o seu suporte, ele, liderando o colégio apostólico, pudesse colocar Jesus no patamar que merecia. Então, na alvorada do dia seguinte, diz, né, Emmanuel, o discípulo imprevidente demanda a cidade. E foram hipotecadas as mais diversas promessas, né? Com Caifás conduzindo a reunião. Depois, quando ele percebe que aquilo tudo era encenação, aí Jesus estava preso, xingado, chicoteado, trocado por Barrabás, né? Com uma coroa de espinho, ele volta ao Sinédrio para cobrar o acordo, joga as moedas, e é ali execrado, vítima de piada, e percebe então que todas as suas relações políticas e as suas relações de amizade fracassaram diante da sua leitura imprevidente. E
ele então é espancado e assassinado pelo povo judeu barra romano. A gente precisa entender, e às vezes o espírita se perde nessa leitura, ou porque não quer conhecer o texto, ou porque se prende à cinematografia hollywoodiana. Quem perseguiu Jesus não foi Roma, foi o povo judeu. Quem assassinou e criou toda a estratégia para que Jesus fosse morto foram os judeus, normalmente os príncipes do Sinédrio, né? Então, alguns dizem que a culpa da morte do Cristo, morte, né, dentro dessa leitura mundana, seria de Judas, mas Judas foi uma peça desse xadrez, né? Talvez se a gente pudesse indicar, é claro que tem muitos responsáveis, mas se a gente pudesse indicar um só responsável, o maior responsável, dentro de todo o cenário histórico, seria Caifás, né? Porque é aquele que tinha maior interesse em manutenção do poderio. E, com as conexões de Roma, ele cobra do covarde Pilatos, que leva depois para Herodes, né? E eu fiz uma revisitação de 3 grandes obras de Emanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo. E vou dizer para vocês, são obras emocionantes, né? É difícil de dizer qual que é a melhor. Talvez pelos elementos históricos há 2000 anos. Mas, 50 anos depois, eu chorei que nem criança com cólica, né, Renato? Como dizem os antigos. Impressionante como a história, a dinâmica, as imagens criadas por Emanuel, fruto da realidade ocorrida, né, nesse universo de 2000 anos, nos emocionam. E ele diz, né, em 2000 anos, porque ele teve a esposa, Lívia, assediada por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era um bom vivant, né? Pôncio Pilatos, nas narrativas do texto de há 2000 anos, diz que a única mulher que não cedeu aos seus encantos na condição de governador foi Lívia. A única. Vocês imaginem, né? A influência magnética e o poder que esse homem tinha. Que tinha suas covardias políticas, mas era muito corajoso para aviltar as mulheres dos senadores, né? E da alta cúpula romana. Uma figura execrável que acabou depois se suicidando com um tique nervoso de tanto lavar a mão, porque aquilo ficou impregnado na sua consciência, quando ele não teve coragem de se posicionar diante daquela figura magistral, que ele sabia que não tinha culpa e que foi condenada por conta da sua covardia, né? Então, muitos atribuem a Pôncio Pilatos, outros atribuem a Herodes, outros a Judas, mas a gente sabe que é uma engrenagem que Jesus sabia que ia, obviamente, acontecer, mas Judas não era e não foi o maior responsável, né? Então, aqui nós temos uma leitura interessante, porque quando a gente pega o texto bíblico em Mateus, Judas se mata antes da crucificação, né? Você pega o texto e a cronologia, a análise temporal, Mateus coloca que logo depois que ele vai ao Sinédrio, ele se enforca. E aí depois tem todos, né, os passos do processo de crucificação e horas depois Jesus é crucificado. Emanuel diz diferente, né? Emanuel diz que havia ocorrido já, passado 6 horas que Jesus havia expirado na cruz, quando ele então, vendo à distância todo o cenário, e Emanuel relata, né, o processo de escuridão e de tempestade física que se apresentou. Alguns historiadores, estudiosos, já estão aventando que esses registros bíblicos são verdadeiros. Então, vocês imaginem, né? A cidade de Jerusalém, que é considerada uma cidade santa, e eu não sei por que é uma cidade santa, a literatura espírita mostra que era uma cidade criminosa, uma cidade impiedosa, uma cidade da maldição. Hoje é motivo de briga por cristãos, né, muçulmanos e judeus. Jesus nunca dormiu em Jerusalém. A literatura espírita fala isso, né? Amélia Rodrigues fala isso, que Jesus nunca dormiu na cidade impiedosa. Ele sempre se deslocava, saía dos muros, né, que protegiam Jerusalém,
ia para as regiões mais pobres ou dormia no Getsemane, como foi aquela ocorrência fatídica, debaixo das figueiras do jardim do Getsemane, né? Então, relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento, trovões violentos lançavam sobre a terra criminosa a maldição do céu. E aí, 6 horas depois que Jesus havia expirado, ele resolve se matar. Então, a gente tem, diferentemente do texto bíblico, uma análise temporal distinta. Eu, sinceramente, fico com Emanuel, né? Até porque a leitura de Amélia Rodrigues também entra nesse cenário, né? Então, Amélia Rodrigues, no livro Há Flores no Caminho, lá no capítulo 23, ela analisa todo o capítulo 27 de Mateus e conta essa história, né? Então, ela diz que Jesus jamais passou uma noite sequer na cidade orgulhosa. Outro adjetivo: impiedosa, maldita, criminosa, orgulhosa. E para hoje é a cidade santa, né? É uma cidade tão santa que, se você for lá na condição de cristão, é capaz de ser apedrejado, como recentemente aconteceu, né? O sujeito foi passar num bairro muçulmano, era cristão e foi apedrejado. Então, vocês imaginem a psicosfera dessa cidade, já à época e hoje, né? Eu tenho um amigo que disse que quer visitar Jerusalém para se envolver com a sensibilidade do cristianismo. Eu falei, rapaz, não precisa disso não, né? É só você orar, ler as obras, que esse processo de emoção e de vinculação se faz, né? Porque você acaba correndo até um risco desnecessário, num ambiente tão conturbado, né? Onde as ortodoxias, o Muro das Lamentações, os xingamentos, né? Os cânticos, até hoje, né? O ambiente de venda, de quinquilharias, é o que permeia a chamada Cidade Santa. Então ela diz, olha, que entre paixões e armas em punho e dívidas pelos ritos de várias ortodoxias, em Jerusalém o amor não existe, né? Nós não encontramos amor em Jerusalém. Olha que interessante, né? É só a literatura espírita que nos dá essa visão. Então, Jerusalém, quando ali se encontrava, ele se retirava dos muros e procurava a casa dos seus amigos em Betânia. Fazia uma caminhada de 2 quilômetros e não dormia em Jerusalém. Como se dissesse, gente, não se prendam. Hoje, cristãos, judeus e muçulmanos se matam pela gestão de Jerusalém. Isso não é só agora. As guerras históricas religiosas que se passaram neste cenário, mesmo. Nós, então, cristãos mais espíritas, não podemos nos conectar a essa torpe realidade. Então ela diz, olha, as festas da Páscoa atraíram os fiéis. E Jesus entendia que o seu processo de crucificação deveria ser nessa época. Olha a espiritualidade dizendo que existe um planejamento. Jesus sabia que ia ser crucificado. Na leitura do Afaste de mim esse cálice, que está em Marcos e tem uma interpretação errada, né, percebe-se que Jesus falou, olha, eu não queria beber desse cálice, mas é necessário, então, que se faça assim, né? Ele não foi covarde e pediu para Deus que o afastasse desse processo, né, pedagógico, de ensinamento e de registro de todas as suas verdades. Jamais, né? Jesus enfrentou os poderosos, Jesus enfrentou os políticos, Jesus enfrentou os fariseus, Jesus ia ter medo de desencarnar, que é uma expressão errada que é usada dentro da literatura, porque se ele não encarnou, ele não desencarna. Jesus, na condição de espírito puro, ele vem num processo diferenciado, né? Então ele volta à sua condição de espírito puro. Não podemos trazer, pelo que a doutrina espírita nos mostra, Jesus para a condição de homem. Porque tanto Emmanuel, como o Livro dos Espíritos, como André Luiz diz, que nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o hominal e o angelical. A literatura espírita é pródica ao demonstrar isso. Angelical estão os espíritos puros. Se um vegetal não pode se tornar mineral, ou se um animal não pode se tornar um vegetal, por que um hominal vai se tornar um animal? Ou por que um angelical vai se tornar um hominal? É uma questão de raciocínio básico, que muitas vezes o movimento espírita não faz.
Então, Jesus deixou de ser homem há bilênios. É claro que ele passou por um processo de evolução. É claro que ele vivenciou experiências. Mas a época de composição do sistema solar ele já era espírito puro há bilhões de anos. A literatura espírita mostra isso. A Gênesis, capítulo 15, mostra isso. A Caminho da Luz mostra isso. Então, trazer Jesus para a condição de homem, não. Ele se fez homem. O prólogo de João é perfeito. O mundo havia sido feito por ele, o mundo não o conheceu, se fez homem, habitou entre nós e o mundo não o conheceu. Então, ele se fez homem. É como um doutor em física quântica vai dar aula para alunos de 4, 5 anos de idade e ele desce a sua condição de catedrático para um professor de primeiro grau, passando contas e ensinamentos básicos. Ele desce à condição da sua plateia. É o que Jesus fez. Né? Ele se apaga do ponto de vista da sua grandeza para se apresentar fisicamente como homem. Mas dizer que Jesus é homem é um erro absolutamente grosseiro e irracional. Não tem nada na literatura espírita que me autorize a classificar Jesus como homem, a não ser os textos poéticos, sem a preocupação técnica. Mas quando a gente desce ao elemento técnico, a gente precisa racionalizar. Mesmo? E o livro dos espíritos, espíritos puros não precisam reencarnar e não reencarnam. Então, se era espírito puro e reencarnou, essa dimensão também não está adequada. Mas esse é só um adendo para que a gente entenda verdadeiramente a condição do Cristo, que via além do alcance, que tinha, obviamente, a leitura de todo o processo de planejamento, que dependia do interesse coletivo, sim, mas que, como ele conhecia o pensamento humano, ele sabia onde era. Tanto é que depois ele prometeu, vocês vão esquecer tudo que eu estou falando e vai vir daqui a alguns séculos um Consolador prometido. Apocalipse está aí. Né? Nós temos do processo, né, de Abraão, Moisés, até o Cristo, 2000 anos de Jesus, a gente tem uma cronologia no planejamento que é definido pela espiritualidade. Então, existe um destino, né? Existe um planejamento, é claro. Não se fixa dia, hora, ano, porque depende, obviamente, de um envolvimento coletivo de nós, que somos peças importantes nesse processo. Então, ele fala, as testemunhas, Amélia Rodrigues, né? As testemunhas levariam as notícias da morte e da vida do Cristo, porque ele iria ressurgir, né? Então, Jerusalém estava apinhada. Os historiadores dizem que crescia de 2 a 3 vezes a população de Jerusalém na época da Páscoa. Então, todo mundo da Palestina ia para Jerusalém. Eles ficavam acampados na cidade. Então, aquele era o momento para que Jesus realmente marcasse posição. Judas não estava totalmente errado, só que ele fazia uma conexão política. Jesus fazia uma conexão divina. Mesmo? Então, Amélia Rodrigues diz, as testemunhas levariam as notícias de morte e vida. Fraco e atormentado na sua insegurança, Judas vendeu o amigo. O escândalo viria. Judas foi seu instrumento. Judas, que o conhecia, não o conhecia. Agora, quem é que conhecia Jesus? Hoje, 2000 anos com a literatura espírita, a gente não conhece. Kardec diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nem Maria conhecia profundamente a tarefa do Cristo. Estamos falando de espírito extraordinário, Maria. E eu digo para vocês, revisitando os textos históricos, eu diria que talvez João foi o único apóstolo que entendeu um pouco o gigantismo de Jesus, e Gesiel, e depois Paulo. Gesiel, que depois se tornou Estevão, quem lê a obra Paulo e Estevão, que eu preciso revisitar, porque eu revisitei as outras 3, está faltando Paulo e Estevão. Mostra que Gesiel, sem conhecer Jesus, só se conectando com o texto de Mateus, ele consegue compreender o gigantismo do Cristo. Né? São figuras extraordinárias, muitas vezes esquecidas do cenário bíblico. Então, João, dos apóstolos, inclusive foi o que teve coragem de ficar ao lado do Cristo, e Gesiel e depois Paulo. Né? Mais para frente, os apóstolos, obviamente, entenderam. Mas não era um pecado ele não conhecer Jesus, era uma realidade, a conjuntura de uma sociedade materializada, ignorante, de um povo obscuro, escravizado, né, sob o jugo romano. Não tinha como ser diferente.
todos os apóstolos, nos mostra Emmanuel, eram espíritos de um caráter grandioso. Muitos deles nem precisaram mais reencarnar. E aí a gente vai ver que esse périplo levou Judas a um processo de 14 séculos de expiação. Olha que interessante, né? E aí ela encerra dizendo que nesse instante grave, né, ele joga as moedas, dá vazão à sua loucura, e aquelas moedas inexpressivas compraram duas sentenças, a do Cristo e a de Judas, né? Então, num tom poético muito interessante, ela fecha esse cenário. E aí a gente tem, vou acelerar, em Crônicas de Além Túmulo, talvez dos elementos mais interessantes, porque é uma matéria trazida por Humberto de Campos, no capítulo 5, chamado Judas Iscariotes, em que ele entrevista Judas. Humberto de Campos diz que certa vez, quando ele estava em Jerusalém, ele viu uma figura extremamente bonita, com um semblante triste, mas com um magnetismo arrasador. E aí ele se aproxima, inicia o diálogo e ele identifica Judas, né? Quando ele, na condição de inquiridor, procurava se conectar com os lugares santos, nas margens ali no Rio Jordão também, procurando o ambiente onde Cristo foi batizado, porque na condição de espírito a gente pode fazer essas viagens, por que não? Nós fazemos na condição de encarnados, por que não na condição de espíritos, né? Revisitando esses momentos históricos. E Humberto de Campos estava fazendo isso, e Judas fazia isso com alguma frequência, porque era uma forma dele se vincular àquele passado sombrio, né? E ele, então, na comemoração da paixão do Cristo, estava lá. Então ele fala, aquela figura me magnetizava, e eu ainda não estou livre da curiosidade de repórter. Aí ele fala, entre os meus pecados, a perfeição de Judas me chamava a atenção, né? Existia um abismo entre os meus pecados e a perfeição de Judas. Nós estamos falando de um espírito extremamente valoroso, que é Humberto de Campos, né? E aí ele se aproxima, né, e de maneira atrevida fala, o senhor é o filho de Iscariotes? Aí pergunta, sim, sou Judas, né? Respondeu triste. E aí ele fala, é verdade tudo que está registrado no Novo Testamento a respeito da tragédia que levou Jesus para o processo de crucificação? E fala, em parte é verdade, né? Os escribas que redigiram os evangelhos, diz Judas, eles não entenderam também o cenário político, né? E ele fala, a política acima dos meus atos predominaram na crucificação. Hoje não é diferente. Ou é? Né? O elemento político está presente. A gente precisa entender isso. É isso que eu digo. As coisas são simples. Desde que você desconecte a ideologia e a política. Leve para o lado moral. Faça análise moral, né? Esses dias eu falei que o aborto era crime. Aí onde está dito que o aborto era crime? É só você ler o Livro dos Espíritos, meu querido. Questão 358, 357, 359. Está dito lá. A mãe que promove o aborto e quem quer que colabore com esse processo, né, de redução da vida de um ente que está se vinculando, gera um crime. Então, não sou eu que estou dizendo, é a literatura. É claro que um crime tem atenuantes e agravantes, mas não deixa de ser um crime, né? Então, é uma questão moral. Eu não vou fazer leitura política do aborto, porque o aborto está errado, mas é o que a gente faz. E a gente faz leitura política do aborto, a gente faz leitura política da caridade, a gente faz leitura política de Jesus, a gente faz leitura política de tudo, né? Até na mendicância do processo de mediunidade, até na condição de venda do Cristo, ou não tem. Ele fala isso aqui. Ou ainda não vendem um Cristo. Os nossos religiosos não vendem um Cristo. Não existem padres e pastores vendendo o Cristo. Não existe a religião que vende o Cristo para se locupletar, passados 2000 anos. O que mudou nesse cenário? Judas faz essa pergunta, né? E aí ele continua, olha, atenderam, os escribas que redigiram os evangelhos, não atenderam às circunstâncias políticas acima dos meus atos. Porque Pilatos e o tetrarca da Galileia, quem era o tetrarca da Galileia? Era Herodes Antipas. Quem era Herodes Antipas? Era o filho de Herodes o Grande. Quem era Herodes o Grande? Foi aquele que mandou matar as criancinhas, até 2 anos, porque ele tinha medo, era a profecia judaica, né, que viria um Messias, queria tomar o poder, então ele falou, opa, manda matar toda criança que nasceu, inclusive o filho dele. E aí ele tem um filho, que depois vira tetrarca. Por quê? Porque a Palestina era
tetrarquia. Pérea, Judéia, Galiléia e Samaria. Né? Então, é um contexto histórico. Então, ele fala, Pilatos, eles tinham os interesses de salvaguardar, além dos elementos políticos locais, o equilíbrio de Roma, e empenhado em satisfazer essas aspirações religiosas dos líderes judeus. Então, Jesus foi assassinado cruelmente, dentro de uma leitura linear, pelos judeus, pelo interesse do Sinédrio. Roma se dobrou para manter o equilíbrio. Tinham milhares de pessoas em Jerusalém. Se Jesus não fosse, né, eliminado, poderia ter um levante popular e um morticínio gigantesco. Os historiadores falam isso mesmo. Mas Jesus entendia que, nesse momento, ele ia chamar uma atenção. Não tinha internet, né, Arnaldo? Não tinha os big techs. Então, tinha que ter o boca a boca, não é mesmo? Então, Jesus entendia que aquele momento, para que ele se desvinculasse, né, dos liames materiais, era o mais oportuno. Porque a cidade, né, dos santos, a cidade do pecado, iria promover essa publicidade para o seu processo messiânico. Né? E aí ele fala, eu era um apaixonado pela doutrina de Jesus. Eu era um apaixonado pelo mestre. Mas, realmente, eu, no meu zelo político, acabei sacrificando o fundador. Então, ele reconhece que errou. Né? A mente de uma pessoa lúcida. Né? Acima dos corações, acima da genialidade, da moralidade, da emoção do Cristo, eu via a política. Ele está fazendo essa leitura 20 séculos depois. Espírito extraordinário. Né? Planejei uma revolta surda, como se projeta nos dias de hoje a queda de um chefe de Estado. Não é isso que acontece? Né? Nas entranhas dos interesses menos nobres, do emaranhado da política. O mestre passaria a um segundo plano e eu arranjaria os colaboradores para uma obra mais vasta. Ele fala, entregando o mestre a Caifás, não julguei que as coisas iriam seguir aquele caminho. Ele não esperava a morte do Cristo. Ele não queria a morte do Cristo. Tanto é que ele ficou desesperado. E quando viu a besteira que fez, ele, meu Deus, eu tenho que sumir do mapa. Né? Eu tenho que me matar. E aí ele fala, a única maneira de redimir, então, que me passou pela cabeça foi o suicídio. E Humberto de Campos pergunta, e deu certo? Ele fala, jamais, né? O remorso é uma força preliminar para que os trabalhos sejam reparadores. Aí ele fala, sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos de Jesus. Por que que acontece? Quando Nero toca fogo em Roma, ali, né, 50 anos, se eu não me engano, foi entre 58 e 62, salvo engano, aí foi por aí, né, na década de 60 do primeiro ano, um pouco mais, um pouco menos. Ele culpa os judeus, ele culpa os cristãos, e aí começa o processo de perseguição. Né? Só depois, em 313, é que a perseguição se encerra com o Edito de Milão, mesmo? E aí ele fala, os adeptos de Jesus, né, a perseguição aos adeptos de Jesus, e as minhas provas culminaram na fogueira inquisitorial. E aí a gente sabe que essa fogueira inquisitorial, Leon Denis assim nos diz, que foi a que envolveu Joana d'Arc. Então, ele só remiu os seus pecados, ou a sua consciência o absolveu, né, quando ele, na condição de Joana d'Arc, foi traído e queimado, né, em 1431. Estamos falando 14 séculos depois. Ele diz assim, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime. Neste dia, fechei o ciclo das minhas reencarnações na terra. E Humberto de Campos diz isso, que ele não mais precisou reencarnar. Nós ainda estamos precisando reencarnar, né, Arnaldo? Então, Judas está muito mais elevado que a gente. Mas muito mais. E a gente ainda continua falando mal de Judas. O espírito que não precisa reencarnar na Terra. Né? Desde o século XIV, século XV, né? 1431, século XV. E ele continua, sentindo na minha fronte o ósculo de perdão da minha consciência. Então, onde é que é o tribunal da nossa consciência? Então, só depois que ele foi traído, vilipendiado e queimado, é que ele sentiu que tinha remido o seu erro. De tanto que ele sofreu ao longo desses séculos em função dessa decisão absolutamente imprevidente. Né? E aí ele fala, hoje eu fico recapitulando tudo, vejo na cruz
Jesus entregando o seu destino, né, aos homens, à injustiça, mas também vejo os nossos companheiros que o abandonaram. À exceção carinhosa de poucas mulheres, né? A gente sabe, Maria, Joana de Cusa, Marta. Os homens, ó, por isso que eu digo, a mulher é mais corajosa que o homem, né? E João ficou, talvez porque era tão jovem que talvez não tivesse dimensão, então coragem. Fica difícil fazer a leitura. Coragem por ter acompanhado. Consta que ele deveria ter uns 18, 19 anos, um pouco mais, um pouco menos, muito jovem. Ou, né, uma ausência do risco que ele sofria por ser um seguidor de Jesus. A gente não sabe. De qualquer forma, foi o único que não morreu assassinado. Coincidência? Duvido. Todos os outros apóstolos foram imolados, foram assassinados, perseguidos, estripados, crucificados. João foi o único que não, né? Por que será? Talvez pelo ato de coragem de ter permanecido ao lado da cruz. E aí ele fala, sinto a injustiça dos companheiros, onde é que ele fala que é? Acima dos corações. Sinto a injustiça dos companheiros que o abandonaram, à exceção das carinhosas e poucas mulheres. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sempre fui a figura repugnante. Olho complacente os que me acusam sem refletir se podem ou não atirar a primeira pedra. Pessoalmente já fui absolvido. Infinita é a sua misericórdia, porque se eu recebi moedas, porque vendi, ele hoje está sendo criminosamente vendido pelo mundo. Isso. E os novos negociadores não se enforcam, né? E Judas se afasta, então, encerrando o diálogo e em direção ao Santo Sepulcro. Eu vou usar mais 3 minutinhos para encerrar, porque Judas hoje é um espírito depurado, um espírito redimido, evoluído moral e espiritualmente. E, obviamente, ele não foi o único dentro dessa celeuma toda, nem foi o mais responsável pela tragédia da cruz. Ele foi um mero instrumento desse ódio enseguecido, dos interesses políticos, né, das conveniências religiosas de um passado recente. E escapou pelas portas do suicídio e sofreu por isso, mesmo sendo um espírito valoroso, né? Então ele não foi o primeiro a errar, não foi o primeiro a rever seus pecados, não foi o maior culpado. Então todos nós temos que fazer essa leitura. Mas o que é interessante? Eu ouvi ao longo de muitos anos que Jesus teria ido nas regiões inferiores, socorrido Judas. E essa mensagem fica de maneira inadequada, né? Porque a gente interpreta o socorro de formas diferentes. Então, para quem conhece a dinâmica de um processo de suicídio, a pior coisa que você pode fazer contra você é o ato de se matar. Então, seria perdoado por Jesus? Jesus tem essa autoridade para perdoar? Não, Jesus não quebra nenhum ciclo de processo de aprendizado. Jesus não quebra e não tem autoridade para quebrar uma lei estabelecida por Deus. Ele é um exemplar cumpridor dessas leis. E aí, quando a gente recorre à literatura, por isso que eu digo para vocês, o que tem de palestrante espírita falando o que acha, sem citar fonte, é impressionante. Você bota no YouTube, e algumas mulheres também, falam, que o Chico diz isso. Aonde que o Chico diz isso? Que não sei. Aonde? Me cita a fonte. Tem um palestrante famoso agora que diz que Jesus recompunha dedo, que o sujeito sem perna, Jesus fazia a perna crescer. Aonde que está isso? Se Humberto de Campos, se o próprio Emmanuel fala que Jesus não fez milagre, Jesus antecipava o processo de cura. Hoje nós conhecemos a penicilina, os antibióticos. Então Jesus não curou o cego que não tinha olho. Jesus não curou um paraplégico que não tinha perna. Isso não existe. Nem no texto bíblico, nem na literatura espírita. Aí onde um palestrante tira isso? E Jesus recompõe. O sujeito não tinha mão e a mão aparecia como se fosse um lagarto. Aonde? Aonde? Me mostra isso na literatura espírita. Porque eu estou com 55 anos e não achei. E a gente lê, procura. Tem 30 anos que eu faço isso e não achei. E o sujeito fala como se fosse verdade. Ele fala, cita a fonte. Né? Que o Chico disse isso. Agora o Chico disse tudo. Desencarnou, não pode se defender. Chico disse tudo. E qual a racionalidade daquilo? Não é mesmo? Então nós precisamos ser, como Erasto recomendou, é melhor recusar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Nós precisamos ser chatos.
para entender e para compreender a verdade espírita. Precisamos ser cartesianos, acadêmicos, se for o caso. Então, eu sempre ouvi isso. Eu era garoto, eu ouvi, depois a gente procurando, a gente passa a compreender, mas a gente vê o tanto de impropriedades que são ditas, inclusive nesse episódio. E onde é que está esse episódio? Está no livro Coração e Vida, capítulo 14, chamado Amor e Perdão, que é uma escrita de Maria Dolores, que é um poema. Então, a gente precisa entender o poema dentro do universo da construção do português, das figuras de linguagem. Não é mesmo? Quando Humberto de Campos fala, Jesus, então, pede a opinião de João. Jesus precisa pedir a opinião de João, pedir a minha opinião, a opinião de quem quer que seja, para entender o que está acontecendo? Não precisa. Mas é um colóquio. Né? Tem um elemento ali da conexão verborrágica com a poesia, com o poema. É da estrutura literária, da formação, inclusive, de Humberto de Campos. Faz parte dessa conexão. Jesus sabe o que está acontecendo. Ele é o governador planetário e que dirige, conjunto com outros cristos, o sistema solar. Então, ele não sabe o que está acontecendo? É mesmo? Se a gente, com toda a nossa ignorância, já começa a entender o que está acontecendo, imagina Jesus. Aí diz, Maria Madalena, obviamente, foi no sepulcro e viu aquele homem alto, bonito, mas quem que é? É um jardineiro? Ela se aproxima e vê que é o Cristo. Ela cai de joelhos, né? Jesus, não, se acalme, né? E aí fala, o senhor estava nos páramos da luz? O senhor, onde estava o senhor? No jardim celeste? Aí Jesus responde, não, minha irmã, eu desci aos reinos inferiores. Né? Olha que interessante. Escutei os gritos de aflição de alguém que muito amo. Ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não me conhecer, demorei-me a afagá-lo, consegui que ele pudesse adormecer, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então, meus amigos, a gente pode ser espírito superior, pode ser espírita, pode ser inteligente, pode ser moralizado. Se fizer besteira, vai ter que resgatar. A lei é essa. A cada um segundo as suas obras. Não sairemos daqui até que pague o último centil. Nós estamos falando de um espírito que foi escolhido por Jesus, inteligente, valoroso, moralizado, mas que tinha traços inferiores na sua personalidade, porque na condição de homem, mesmo sendo um homem superior à esmagadora realidade do planeta, tem as suas limitações, os seus traços de personalidade, a sua idiosincrasia inferior, como nós. Então, o processo de vigilância tem que ser constante. Né? Essa leitura histórica de Judas nos aponta a preocupação de administrar com muita inteligência e parcimônia as nossas decisões, os nossos pensamentos. Porque depois desse ato insano, ele sofreu, mesmo sendo um espírito nobre. E 14 anos depois é que ele consegue ficar em paz com a sua consciência. Então, Jesus foi lá para dizer para ele, meu amigo, fica tranquilo, eu te perdoei. Porque eu tenho certeza que o magnetismo de Jesus, em algum momento, foi por ele percebido. Mas ele não deixou de passar as agruras de quem, de maneira imprevidente, louca, insana, toma uma decisão inadequada de se matar. Né? Então, quando eu falo que o problema do mundo, do ponto de vista espiritual, são dois, as pessoas não entendem. Aborto e suicídio. No dia que a gente entender o que isso denigre a psicosfera da sociedade, o mundo vai dar um salto de qualidade, amado. Porque são milhões, todo ano, de aborto e de suicídio. Né? E a gente fica preocupado, às vezes, com uma doença, com uma pandemia, com um problema político, com um problema econômico, e totalmente alheio aos interesses morais que magnetizam de maneira negativa o nosso planeta. Me perdoe, acabei passando 5 minutos. Agradeço a paciência de todos. Agradecemos ao Fabiano essa revisitação histórica pela visão espiritual da compreensão do que ocorreu com Judas Iscariotes. E eu vou pedir hoje, aqui que está presente, né, a Adriana, para que possa fazer a prece
de encerramento. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, imensamente agradecidos por estarmos aqui nessa casa, abençoada, protegida, que sempre nos acolhe de maneira tão carinhosa. Agradecidos pela oportunidade da vida, Mestre, pela oportunidade do aprendizado dessa doutrina tão maravilhosa. Lembramos sempre dos nossos irmãos que estão em sofrimento nesse momento, dos suicidas, dos abortados, daqueles que estão nos hospitais, daqueles que estão passando por tristezas profundas, pela depressão. Que aqueles que aqui estão nessa noite possam ser acolhidos e confortados nas suas dores. Pedimos por cada um dos lares aqui representados, por cada uma das pessoas que aqui vieram na noite de hoje em busca de conhecimento, para que retornem aos seus lares amparados e acalentados. Imensamente gratos por tudo, pedimos a sua permissão para encerrarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja. Encerramos agora a primeira parte das atividades da noite de hoje. Agradecemos mais uma vez a presença da Miriam, Fabiana Augusto de São José, sua esposa, Fabiana, e convido os médiuns para que possamos aplicar o passe naqueles que assim o desejarem. Peço a permissão para encerrar a transmissão.